Toca Livros apresenta O Gênio da Zara, de Covadonga Oshea. Editora Selman, Grupo Pensamento. Narrado por Regina Bogos. Prefácio. Covadonga Oshea entrou em meu escritório na escola de moda da Parsons em Nova York, exalando estilo e uma inteligência feroz, chique, elegante e sofisticada. Naquela hora, ficou claro que essa era a mulher com a qual a Parsons gostaria de trabalhar. Desde então, encontramos-nos muitas vezes, inclusive quando ela me convidou para dar uma palestra na ISEM, o curso de MBA que ela dirige em Madrid. A cada ocasião, só cresce minha admiração por ela e por sua perspectiva a respeito da gloriosa e global indústria da moda. Portanto, nada mais natural que o universo da Zara, até então recluso, tenha sido aberto para ela relatar. Muitos anos atrás, quando trabalhei como estilista em Londres, uma importante parada em nossas viagens de estudos à França era sempre a loja da Zara, perto da Ópera Garnier, em Paris. Precisávamos conferir como a Zara havia interpretado as principais tendências. Estávamos acostumados a ver ofertas de outras lojas para todas as estações, mas, de certa forma, a Zara sempre nos surpreendia. Colegas nossos que visitassem a loja algumas semanas depois veriam uma coleção completamente diferente. Ficávamos maravilhados com a velocidade com que as lojas mudavam. Muita gente questionava as rápidas mudanças nas cores, nos moldes ou acabamentos de uma nova estação. Mas sem a natureza efêmera das tendências, fiscais de controle de qualidade na Índia, vendedores de lojas na Inglaterra, estilistas nos Estados Unidos, vitrinistas na Espanha, tricoteiras na Tailândia, costureiras no México e dezenas de milhões de outras pessoas que trabalham em áreas relacionadas à moda ao redor do mundo estariam desempregadas. É claro que moda também tem tudo a ver com a diversão. Desde um cliente que escolhe um fabuloso vestido de festa novo, até um estilista que cria um estonteante novo look, há uma necessidade social básica sendo preenchida, a necessidade de ficar bonito e se sentir bem. Nesse livro, Covadonga Oshea aprofunda-se nas origens da Zara, em como a empresa evoluiu até se tornar essa protagonista global da moda que conhecemos hoje. E, crucialmente, como ela ainda consegue reagir tão rapidamente às tendências do mundo todo. E, embora exista um debate necessário a respeito da sustentabilidade da fast fashion, moda rápida, transitória, também existe o fato de que, graças às empresas como a Zara, milhões de pessoas que não podem arcar com uma roupa de alta costura ainda podem ficar bonitas e se sentirem bem. Há muito que aprender com a história da Zara e Covadonga Oshea nos mostra uma perspectiva inteligente e bem informada sobre o assunto. Simon Collins, reitor da School of Fashion Parsons, The New School for Design, em Nova York. Introdução. Nunca havia me ocorrido escrever este livro, até que, subitamente, num belo dia, percebi que não só queria escrever, como fui tomada por uma obsessão para me sentar ao computador e me dedicar a contar ao mundo sobre como o negócio de Armando Ortega havia explodido de forma tão espetacular.
Posso afirmar que tive sorte o bastante de aprender a respeito desse homem em todos os nossos encontros. Ele é apenas um ser humano, apesar de se ter tornado muito mais por causa de sua sinceridade absoluta. Devido à paixão de Amancio Ortega pelo anonimato, ele vem defendendo sua privacidade contra as tentativas alheias de destruí-la. Tornou-se completa e involuntariamente quase que uma figura mítica no mundo dos negócios. E ainda assim, indubitavelmente fez história, apesar de seu desejo em manter-se anônimo. Incontáveis histórias foram contadas a respeito dele, todas sem qualquer fundamento, e sua verdadeira personalidade ainda desconhecida. As escolas de negócios que lideram os rankings internacionais para aqueles que aspiram a ser expert examinam sua carreira e as de todos aqueles que falaram com ele somente uma vez, como se fossem velhos conhecidos. O máximo que podem se gabar de ter feito é ter apertado as mãos dele em um cumprimento. Você não me verá fazendo declarações absurdas aqui, como, por exemplo, que sou uma das amigas ou colegas do círculo interno de Amâncio, ou que converso com ele diariamente, mas me considero privilegiada, pois desde o início de nossa relação passamos um bom tempo juntos. Tive oportunidade de falar com ele sobre qualquer coisa como se fosse um intercâmbio de opiniões entre dois profissionais que são apaixonados por aquilo que fazem. Ele já era um inovador em seu campo a caminho de lograr o maior sucesso empresarial do século XX no ramo da moda. Eu, liderando a revista Telva, uma primeira no mundo das publicações femininas em âmbito nacional, também podia alegar ter conquistado um mercado que estava sendo preenchido por competidores ávidos por controlar o produto nacional. Será que estávamos unidos por uma visão em comum a respeito do futuro e quase que com uma fé cega o que estava em nossas mãos? Deixando de lado todas as nossas diferenças, não tenho a menor dúvida de que algo nesse sentido colaborou para a confiança inicial que já dura um quarto de século. Conheci Amancio Ortega no dia 1º de dezembro de 1990, quando fui convidada para visitar a Inditex, Indústrias de Design Têxtil, uma imensa fábrica têxtil localizada nos arredores de La Coruña, uma província no noroeste da Espanha. Naquela época, a alcunha daquela pequena zona industrial para lá de Finisterra, chamado Arteixo, os arredores de La Coruña, era pouquíssimo conhecida. Hoje em dia, fala-se dela nos 5 continentes. Quando lá cheguei, como aconteceu em todas as minhas visitas, um carro estava à minha espera no aeroporto. Fui então levada para o quartel-general da Zara, próximo ao magnífico edifício que foi construído anos mais tarde, na mesma zona de Sabun. Minha intenção era bater um papo com o fundador de uma indústria têxtil que estava começando a atrair bastante atenção, e aproveitei a oportunidade para dar uma olhada nas instalações. Nunca pensei que aquele encontro se tornaria o ponto de partida do que decidi fazer. Comunicar que por trás daquelas 4 letras, Zara, existe uma empresa extraordinária, a Inditex. A companhia lidera um negócio de varejo global e é a número 1 dentre as empresas espanholas, de acordo com o relatório da Merco 2008, um monitor empresarial do ranking corporativo. Esse é um modelo de negócios que revolucionou o complexo e excitante mundo da moda. Devido aos incansáveis esforços de Amancio Ortega e das centenas de indivíduos ao seu lado no decorrer de todos esses anos, um grande salto adiante foi dado desde o século XX até o século XXI no setor de vestuário feminino. Em muitas ocasiões, ouvindo Amâncio ou as pessoas ao seu redor, eu, pessoalmente, testemunhei como esse negócio funciona e entendi o mecanismo que age nos bastidores das notícias que lemos na mídia. Como Amâncio conquistou sua fortuna pessoal, os milhões e milhões de quilômetros de matérias-primas usadas para criar os produtos destinados às inúmeras lojas de diferentes marcas espalhadas pelo mundo em tempo recorde, como os empregados e suas famílias vivem e muito mais.
Garanto a vocês que, independente da amizade que Amâncio e eu partilhamos e das muitas horas de conversas que tivemos, ele nunca deu qualquer indicativo de que eu tivesse recebido sua permissão para escrever esse livro. Isso significa que qualquer tentativa da minha parte de assim o fazer seria uma traição ou uma brecha em seu direito de privacidade. Meus esforços, que beiravam a teimosia, para revelar o lado mais pessoal e humano deste homem, foram presenciados por seus colegas mais próximos, o maravilhoso José Maria Castellano, ex-CEO e vice-presidente do grupo Inditex, essencial à compreensão de toda a história, e Pablo Isla, atual vice-presidente e CEO da Inditex desde julho de 2011. Ambos me ouviram falar sobre as muitas ocasiões em que sugeri minha ideia a Amâncio. Você precisa entender que seria injusto não explicar ao mundo que tipo de homem você é. Você precisa aceitar que o fato de estar no topo da lista dos homens mais ricos da Espanha e, de fato, um dos homens mais ricos do mundo, não mostra nada de fundamental a seu respeito. Sim, diz que você constituiu uma fortuna, mas, paradoxalmente, isso oferece uma imagem pobre de como você é como ser humano. É muito importante que você exponha o seu ponto de vista e fatos relevantes. Quem é de verdade Amâncio Ortega? De onde ele veio? Para onde ele quer ir? O que o fez sonhar com esse império que é hoje uma realidade visível e palpável? Nunca me deixei abater por suas recusas. Sentia-me segura de que um dia a convicção e a força do meu argumento o persuadiriam e ele se daria conta de que eu estava certa. De fato, isso ocorreu após uns belos anos, embora ele não tenha efetivamente dado seu pleno apoio ao projeto, o que equivaleria a rejeitar seus mais caros princípios. Então, um dia ele me enviou uma mensagem que representava o mais gentil dos presentes. Deve fazer o que quer. Afinal de contas, não posso impedi-la de escrever. Confio em você. Ele sugeriu: e não coloque apenas as partes boas ou diga que construí a companhia sozinho. Existem 80 mil de nós no momento, sem contar aquelas pessoas que já estiveram envolvidas com a empresa e não mais fazem parte dela. Ali foi a verdadeira gênese desse livro com o qual sonhei desde o dia em que quase derrubei esse homem com as mangas arregaçadas, escondido em algumas roupas numa loja em Arteixo. Ele me deu aquele adorável sorriso marcante dele e disse: eu sou Ortega e você deve ser Covadonga. Estava à sua espera. O que nenhum de nós suspeitava era o quanto daquilo que compartilhamos na jornada de nossas vidas seria revelado. Nós dois nos demos conta de que não tínhamos o direito de guardarmos segredos, por mais que alguns parecessem não ter importância, e eu percebi que seria maravilhoso se pudesse escrever a história daquele garoto nascido numa cidade em León, uma província do noroeste da Espanha, há 75 anos, e de seu poderoso império feito à mão para que todos pudessem ler. Capítulo 1. Meu encontro com Amâncio Ortega. Pode me chamar de Ortega e deixe de cerimônia. As primeiras impressões que temos de um encontro que ansiamos muito ficam gravadas, de certa forma, nos discos rígidos de nossos cérebros. Elas persistem com traços de clareza inigualável, permanecendo imutáveis, mesmo com o passar do tempo e de milhares de coisas ocorrendo em nossas vidas.
Assim foi o dia em que conheci Amâncio Ortega, mais ou menos 15 anos atrás. Era 1º de dezembro e os anos 1990 estavam apenas começando. Vou explicar melhor para que entenda a situação toda. Na época, eu era a diretora da Telva, uma das principais revistas da Espanha, e sempre na vanguarda do que acontecia no mundo da moda. Eu conhecia e, em muitos casos, combinava com alguns dos melhores estilistas de Paris, Milão, Nova York, Londres, visitas ao menos 2 vezes por ano para conhecer suas coleções. Nem preciso dizer que eu também era vista nas passarelas de Cibeles e Gaudí, onde eram organizados os desfiles de Madrid e Barcelona no início de outono e da primavera, respectivamente. Em janeiro e julho, era Paris que surpreendia com as suas exibições de estéticas da haute couture. Tal explosão de criatividade e imaginação era apresentado na mídia mais sofisticada, acompanhada do inegável glamour da moda francesa que ditou os padrões desde o início do século XX até os anos 1960, padrões aceitos pela elite em todas as grandes capitais da moda. Naquela ocasião, o nome Zara estava ganhando espaço, mas sempre com ressalvas. O que estava por trás desse fantástico fenômeno que vem sendo observado pelas vítimas mais inconformadas da moda dos anos 80 e do início dos anos 90? Como seria possível definir esse estilo de roupas que não custavam os olhos da cara, com um ar de irrelevância, de usar e tirar, claramente voltado para a sociedade consumista na qual todos estávamos imersos? Qual era a fonte do sucesso de um estilo de moda que unia uma excelente relação custo-benefício com evidentes ecos de design elaborado? Você comprou uma jaqueta Armani sob medida. Um profissional do ramo, especialista em marca de luxo, uma vez me disse, convencido de que estava certo, quando me viu vestindo uma jaqueta Zara perfeita, de corte impecável e características têxteis de grandes estilistas. Aquele casaco foi uma das primeiras peças de vestuário que comprei na Zara, uma loja que estava destinada a se tornar, como seria o caso para muitas mulheres, uma das minhas favoritas. Não demorou para que a bolsa esportiva preta e discreta, com letras escuras numa tonalidade arenosa, apenas com o seu nome como logo, começasse a aparecer nas ruas das maiores cidades da Europa. Mulheres que sempre vestiram as últimas novidades e peças de estilistas de moda carregavam-na com a mesma confiança de portar as últimas tendências da Prada, Gucci ou Dior. O mais surpreendente era a habilidade com que as mulheres, que eram ícones de fama e glamour, começavam a combinar e enaltecer roupas de marcas de luxo com peças básicas da Zara. Isso, então, foi seguido pelo resto do mundo. Mesmo matérias em revistas como a Telva, Elle, Marie Claire ou Vogue continham fotografias dessas mulheres emblemáticas com itens da marca. Mais uma vez, meu instinto de repórter me levou a investigar esse fenômeno emergente que, acima de tudo, parecia envolto de todo tipo de opiniões e mistério. O resultado disso tudo era que a Zara estava sendo acusada de copiar, plágio dos aspectos mais marcantes das tendências de cada estação. Havia gente falando sobre lavagem de dinheiro, negócios acobertados e segredos estranhos. Havia uma pessoa sem rosto, alguém que nunca aparecia na frente das câmeras, que só era conhecida pelo nome e nada mais. Transbordavam histórias de que ele era um sujeito peculiar que começou seu negócio criando roupões atoalhados no início dos anos 1960 e, sem ouvir a opinião de ninguém, decidiu conquistar os mercados da moda mais difíceis do mundo. O que estava acontecendo em Finisterra, fonte de infindáveis lendas de bruxas que surgiam em meio à neblina da Costa da Morte? Finisterra fica na rochosa Costa da Morte, chamada assim por causa do grande número de naufrágios ao longo do litoral. Como poderíamos descobrir a verdade a respeito do que estava acontecendo naquela parte do Nordeste espanhol que estava atraindo
tantos de nossos gurus da moda, os irmãos Adolfo e Javier Domingues, Antônio Pernas, Roberto Verino, Quina Fernandes, Caramelo, estimulando as pessoas a falarem sobre a tal moda galega? Tínhamos direito a receber respostas claras e objetivas para as montanhas de perguntas em torno desse mistério. Mandei uma ótima jornalista do time da Telva para descobrir. Ela tinha um sexto sentido, a alma de um detetive e um grande dom para identificar esse tipo de trabalho que fica entre a pura e simples investigação e um romance policial. Esses talentos seriam necessários. Ao voltar de sua visita a Arteixo, mostrou-se empolgada com o que havia descoberto, como tinha sido recebida, a grande empresa que ela havia encontrado e como via as perspectivas para o futuro. Em abril de 1990, publicamos o que seria a primeira matéria sobre a Zara, sob a manchete Zaramania, assinada por Teresa Olazábal. Lado a lado com as firmas de alta costura, a Zara inaugurou suas lojas nas melhores ruas de Madrid, Paris, Nova York, Lisboa, Atenas e Cidade do México. O segredo? Uma incrível capacidade de captar, compreender e transformar as tendências da moda em realidade, e a preço de banana. E tudo isso em apenas 20 dias. Por trás de uma lista de dados e valores relacionados àquele período, que hoje deveriam ser multiplicados por várias ordens de grandeza, a ênfase foi colocada no fato de que, em tempo recorde, essa companhia galega transformou-se numa holding com 42 empresas próprias. Eles obtêm os tecidos, tingem, estampam, recortam os moldes, confeccionam e gerenciam sua distribuição. Para algumas partes do processo, a Inditex organizou 6.000 camponesas galegas em cooperativas para que elas pudessem confeccionar as peças. Mesmo assim, a Zara permanece um mistério para muitos. Ninguém entende como as roupas podem ser tão baratas, como os designers combinam com tantos clássicos da moda e como os estoques são continuamente reabastecidos. Qual era o segredo de seu sucesso? Isso era o que todos se perguntavam na época e ainda se perguntam. A resposta estava contida em linhas de pensamentos proferidas por um dos gerentes da empresa. Desde os preços, o processo inteiro é empreendido sem intermediários ou terceiros. Além de comprar materiais a bons preços e utilizar mão de obra com custo reduzido, a fórmula do bom negócio se apoia numa margem de lucro bem pequena. Preferimos ganhar pouco em cada item, mas vendê-lo aos montes. Outra característica fundamental era oferecer roupas com os designs mais modernos. Um estilista da equipe explicou que o maior sucesso da marca era baseado na percepção e interpretação ligeira das tendências da moda e dos gostos dos consumidores. A Inditex tem um departamento com 40 pessoas. Fico me perguntando quantas devem ser agora. Espalhadas por distritos de Nova York, distritos empresariais de Paris e em locais descolados da Espanha. Chamamos esse procedimento de observação de avaliação de mercado com o público-alvo. Na minha busca por mais motivos daquele sucesso global, acrescentaria um fator que penso ser crucial: renovação constante do estoque. 40% é trocado toda semana. Entretanto, o estoque das lojas é reabastecido a cada 3 dias. Em outras palavras, embora outras empresas manufaturem suas coleções apenas uma vez para uma estação inteira, a Zara nunca para de inovar seus produtos para se adaptar ao que as pessoas estão pedindo. Como exemplo óbvio, incluo aqui o fato de eu ter, infelizmente, testemunhado os terríveis acontecimentos envolvendo as Torres Gêmeas em Nova York, evento conhecido como 11 de setembro. A Semana da Moda de Nova York tinha acabado de ser aberta e, na tarde anterior ao dia que ficará gravado para sempre na história mundial, na 10ª Avenida,
Diversos desfiles de estilistas americanos estavam sendo apresentados. As novas peças estavam nas vitrines das melhores lojas de Manhattan. As tendências se voltavam para um grande número de cores e indicavam um verão cheio de alegria e felicidade. Quando ocorreu aquela catástrofe, não foi apenas a Big Apple, mas uma parte considerável do mundo que desmoronou sob o ataque terrorista. Nunca esquecerei a dor e a confusão que reinou nas ruas, nem das rendas pretas que decoravam as vitrines indicando luto, até nas lojas mais luxuosas das principais ruas, assim como no Sorro e em Tribeca. Todos que desenharam e produziram uma coleção vibrantemente colorida viram seu negócio paralisado por todo o período após aquele desastre. O choque, no entanto, era sombrio e ficou ainda mais exacerbado pelas cores dominantes pós-evento. Pouco tempo depois, na época de Natal, de volta a Nova York para passar alguns dias, fui capaz de confirmar que, durante os meses anteriores, somente a Zara tinha continuado a vender. Assim o foi porque, embora não deixasse de compartilhar a tristeza e o sofrimento de muitos, graças ao seu tempo recorde de produção, encheu suas prateleiras com tons escuros e discretos, apropriados à tragédia que o Ocidente estava vivendo, principalmente na região que estava sofrendo com as consequências do horror que não só abalou o concreto das torres, mas também uma grande parte da humanidade. O Lazabal concluiu sua matéria na Telva com a explicação de que, dados, números e surpresas à parte, o mais interessante com relação a Zara é que ela estava se tornando um fenômeno social. Estamos começando a definir a Zara-mania nas pessoas como um hábito de comprar. Comprar o que há de mais moderno para se vestir e depois descartar no ano seguinte com a consciência tranquila. Uma coisa muito séria reside no cerne dessa afirmação. Revelou uma verdadeira revolução da moda. Até cerca de 20 anos atrás, a moda sempre aparecia para os ciclos outono-inverno ou primavera-verão e os melhores modelos eram praticamente eternos. Ainda lembro Valentino em sua oficina em Roma explicando o que significava para ele quando alguma cliente multimilionária dizia que uma de suas peças ainda era perfeita após 3 ou 4 anos e que depois seria mantida no guarda-roupa como se fosse um item inestimável, talvez até guardada para suas filhas. Quem não olharia para um item de Pertegaz com um sentimento semelhante à veneração, sem falar no Balenciaga que pertenceu à sua avó ou sogra e que permanece perfeito, intacto com o passar do tempo? Mesmo assim, foi Paul Poiret, outro revolucionário, que disse nos idos de 1890 que a raison d'être da indústria da moda é a novidade. Foi esse o fator crucial para que o foco do gênio visionário Amâncio Ortega, um século depois, arrastasse toda a sua equipe para a locomotiva desvairada da moda para alinhar novidades apresentadas à velocidade da luz com a teoria da eficiência, um conceito-chave na identidade de sua empresa e um novo modelo para os negócios. Em decorrência daquela matéria, a equipe editorial da Telva recebeu cartas dos mais díspares centros do mundo. Todos queriam saber se o que havia sido dito pela jornalista Teresa Olazabal era verdade. O melhor de tudo foi uma ligação confidencial para o meu escritório de Milão. Alguém muito próximo a Giorgio Armani estava perguntando como poderia contatar o quartel-general do Sr. Ortega. Eles ficaram muito entusiasmados em poder falar com ele. Sei que houve algumas conversas entre gerentes das duas empresas e é bem provável que foram feitas visitas de gerentes da empresa galega à capital da moda italiana. Mas se a privacidade do fundador da Inditex é um profundo mistério, o que dirá de seus projetos? Conversaram, trocaram figurinhas, fizeram os estudos financeiros incomuns, mas ninguém revelou o real conteúdo dos diálogos. Claro que estivemos em contato, e não apenas com Armani.
foi-me dito em uma das ocasiões quando perguntei. Embora eu não tenha qualquer motivo razoável para pensar nisso, sempre suspeitei que os patrocinadores por trás do Império Armani estavam atentos ao fato de que roupas de qualidade com aparência semelhante estavam sendo vistas nas ruas de várias cidades da Europa e compradas a 1/3 ou 1/4 de seus preços. Então, por que não organizar uma joint venture ou algum projeto colaborativo? Repito que tais ideias, na época, eram puras conjecturas, nunca confirmadas, nunca rejeitadas. Anos depois, como hei de contar em seu devido momento, descobri o que de fato ocorreu. 1º de dezembro de 1990. O voo de Madrid para La Coruña partiu do aeroporto de Barajas e pousou no aeroporto galiciano com pontualidade britânica. Fomos recebidos com um típico dia do noroeste espanhol. Nuvens indo e vindo, momentos de sol e chuva fina que transformam os campos em pradarias que contêm todas as tonalidades de verde. Ao fundo, o mar Cantábrico, normalmente agitado, estava tranquilo e suave. Tudo parecia trazer bons augúrios. Viajei com Montse Cuesta, ex-editora de moda e atual editora-chefe da Architectural Digest. Com toda a empolgação que os exploradores pisaram na América, chegamos ao nosso destino preparadas para acabar com aquela porção de mistérios que cercavam a Inditex. A empresa que se espalhava pelo mundo como fogo em mato seco, silenciosa, mas incontrolável. Conhecemos seu fundador e força motriz, uma pessoa enigmática sobre a qual praticamente todos tinham uma opinião, mas quase ninguém o conhecia, sequer sabiam qual era a sua aparência. Tanto era verdade que um tempo depois um de seus amigos me disse que num bar em La Coruña ouviram alguém alegando conhecer Ortega, sem saber que o próprio, com seu jeito pouco sofisticado de ser, estava tomando café ao seu lado. Não era pouca gente que confundia entre imaginar que conhecia Mâncio e a realidade. O fato é que o homem que prometia se tornar a personalidade do século estava começando a virar um importante alvo. O programa que estava preparado para nós, na sede, consistia em uma excursão completa pela fábrica, explicações precisas sobre a empresa, almoço com o presidente e depois voltaríamos a Madrid. Era como se estivéssemos ganhando na loteria e ainda estivéssemos arrebatadas por nossos bilhetes premiados conforme descíamos os degraus da aeronave. Um motorista nos encontrou na sala de espera do aeroporto, pronto para nos levar até o escritório central da Inditex, na zona industrial de Sabón. Um integrante da equipe de gerenciamento nos deu as boas-vindas e nos pediu para o acompanharmos. A partir daquele dia, toda vez que surgia a oportunidade de fazer uma visita, eu era lembrada de que não são apenas as roupas que emergem dessa imensa rede industrial que possuem uma marca definida, mas, igualmente, as pessoas que lá trabalham. São gentis, acolhedoras e bem-educadas. A Inditex possui uma cultura empresarial autêntica. Os vários professores dessa companhia que já lecionaram aulas de MBA na Faculdade de Moda Isen, em Madrid, nos últimos anos, a qual atualmente está sob a minha direção, motivaram os alunos a ficarem atentos tanto com a qualidade de seus produtos quanto com a amabilidade e respeito no trato com as pessoas. Desde José Maria Castellano, que agora ocupa uma cadeira em nosso conselho consultivo e que conversou muito comigo quando era vice-presidente e CEO da Inditex, até os diretores da Zara Home ou o atual vice-presidente e CEO Pablo Isla. Todos partilham de um inegável senso de conhecimento e consciência do que significa ser parte de uma empresa como essa. Todos também reconhecem a importância do trabalho em equipe, o que sempre recebe uma menção especial em suas palestras. Quando nossos alunos visitam Arteixo, eles voltam bastante entusiasmados com a complexidade empresarial que lá encontram,
apesar de também aprenderem muito com a impecável cortesia de seus anfitriões. Tal como o chefe das comunicações, Jesus Echevarria, ou outros executivos. Este jeito especial de se comportar e de comunicar o que significa a empresa é difícil de definir, mas simples para quem observa de fora. Com relação à nossa visita, lá pelo meio da manhã, estávamos caminhando pelas diferentes seções onde ocorre a complexa tarefa de preparar as roupas antes de serem mandadas para seus diversos destinos. O teto é cruzado por trilhos ao longo dos quais viajam de maneira ordenada infindáveis peças de vestuário, produzidas em quantidade para serem etiquetadas, passadas a ferro, embaladas e, finalmente, seguirem até o ponto em que os trilhos se dividem de acordo com a loja para a qual as peças serão encaminhadas. Nessa etapa final, máquinas sofisticadas e eficientes dobram as jaquetas, blusas ou calças, que depois serão dispostas em imensas caixas de papelão. Se a peça não puder ser dobrada e precisar ser transportada na vertical, ela é posta em cabides que são automaticamente inseridos em contêineres especiais. Em cada uma das caixas pode-se ler o endereço da loja que se destina, seja em algum lugar da Espanha ou outro país, como França ou Portugal. Mesmo assim, o Império Zara cruzou as primeiras fronteiras europeias. Fascinadas por esse movimento sem fim e pelo maquinário ultramoderno, raramente sendo controlado por seres humanos, Montse e eu ficamos surpresos pela aparência de um homem sorridente, amigável e de camiseta de manga curta cruzando a seção em meio a uma nuvem de sobretudos. Ele nos observou com surpresa e satisfação devido à nossa presença. Certamente, aquele deve ser o encarregado da seção, pensei. Dei alguns passos à frente para cumprimentá-lo e lhe disse o quanto estávamos impressionadas por tudo o que havíamos visto naquela manhã. Não posso dizer que lembro exatamente, mas acho que disse que éramos jornalistas de Madrid, convidadas pelo Sr. Ortega para visitar a fábrica. Imediatamente, acrescentamos que nossa principal preocupação era conhecer a pessoa que pôde criar aquilo que parecia ser um sucesso sem precedentes. Em resposta aos meus comentários entusiasmados e com um sotaque galego não muito acentuado, embora com um sarcasmo tão bem conhecido daquela região, ele me respondeu: "Quer dizer que gostaria de conhecer o Sr. Ortega, não é?" A reconhecida fotografia oficial poderia ter nos poupado alguns minutos, mas ainda não havia sido publicada. "Bem, queridas..." Querida foi uma palavra que ouvi muitas e muitas vezes no decorrer dos anos que tive o prazer de conviver com Amâncio. Aqui está ele. Eu sou Ortega. Divertindo-se com a nossa surpresa, logo acrescentou: "Este sim foi um encontro casual. Asseguro-lhes que não foi planejado. Passo muito tempo andando de uma área da fábrica a outra para ver se está tudo caminhando dentro dos conformes. Se não estou no armazém, então estarei na parte de design. Francamente, o processo inteiro me fascina, mas amo ficar vendo as criações de nossos artistas. É a minha parte favorita do complexo inteiro." E assim fomos apresentados. Seria redundante dizer que todos que tiveram alguma relação com ele ou trabalharam ao seu lado concordam sobre certos aspectos que se mostram aparentes desde o primeiro encontro: transparência, simplicidade e paixão pelo trabalho. Tudo que eu poderia aprender a respeito do homem e de sua maneira de construir a empresa, assimilei em apenas alguns segundos. Sem querer desperdiçar nem um instante de nosso tempo, perguntei: "Sr. Ortega, quando conversa com seus estilistas, você dá a eles a sua opinião?" Ele respondeu: "Antes de continuarmos, só uma coisa. Chega de Sr. Ortega, por favor. Aqui sou só Ortega, e é assim para todo mundo." Cada vez mais impressionada por seu jeito informal, apresentei Montse Cuesta. Ele parecia encantado conosco e imediatamente transformou-se no anfitrião perfeito. "Eu mesmo vou lhes mostrar a fábrica."
Pouco antes de começarmos, ele repetiu: "Só não me chame por Ortega. Não fique com cerimônias." Eu preferia usar seu nome de batismo e perguntei, já que ele era o único Amâncio que eu conhecia, se ele concordava com isso. E foi dessa maneira que passei a chamá-lo. Logo percebi que aquela primeira conversa não seria a última e que haveria muitas outras ocasiões para nos encontrarmos, papearmos e trocarmos impressões, não só a respeito dos negócios, mas sobre milhares de outros assuntos que o preocupavam e preenchiam seus pensamentos e atividades cotidianas. Por causa desse tratamento exclusivo, pelo primeiro nome, Ortega passou a reconhecer minha voz. Toda vez que ligo para ele, quando pergunto "Como vai, Amâncio?", ele me reconhece na mesma hora e responde com a mais amável das vozes. Ele acha engraçado que eu não me dirija a ele pelo sobrenome como todo mundo, inclusive os seus familiares. Quando mando minhas felicitações de Ano Novo, por exemplo, nunca deixo de expressar que tenho um grande prazer em dizer que penso nele com muito carinho e que desejo ainda mais sucesso do que no ano anterior. Sua resposta é sempre a mesma. E minhas orações pedem saúde para todos e para que as coisas fiquem, no mínimo, como eram antes. Naturalmente, se elas melhorarem, então melhor ainda para todos nós. Não importa se o calendário mostra um novo ano ou um novo milênio que está se iniciando, como aconteceu em 2000, uma época em que vários tipos de loucura aconteceram e deveriam ser celebradas. Amâncio não viajou para algum lugar exótico. Pelo contrário, ficou em sua casa em La Corunha. De fato, no fim daquela manhã, ao desejar meus bons augúrios, perguntei: "O que vai fazer? Como dará as boas-vindas ao novo milênio?" E ele respondeu: "O que estarei fazendo? Trabalhando, é claro. Se eu quiser que tudo continue funcionando, tenho que continuar a batalhar, haja o que houver." Naquela manhã em que nos conhecemos, ele simplesmente assumiu o papel de anfitrião do grupo. Ele queria saber o que já tínhamos visto e nos levou a determinadas áreas que ainda faltavam. Começamos a nos dirigir a outra seção onde uma equipe de engenheiros dinamarqueses estava ajustando algumas instalações de rede que eram bastante avançadas para a época. Paramos para ouvir e observar o que estavam fazendo. Embora não entendêssemos o idioma, podíamos admirar a forma com que lidavam com aquelas fantásticas máquinas destinadas a revolucionar o mercado com programas inovadores, programas que eram misteriosos a qualquer um que não estivesse na vanguarda da tecnologia. O sorriso de Ortega merecia uma foto quando nos viu, literalmente de boca aberta com a cena futurística que estava à nossa frente. Posso não ter entendido muito a respeito daquele maquinário altamente complexo que estava sendo mostrado para nós, mas suspeitei que ali uma parte considerável dos segredos da empresa, destinada a liderar a indústria têxtil mundial, podia ser encontrada e estava sendo moldada. O sonho de Ortega, partilhado com o grupo de gestores com que trabalhava, era alcançar nada menos do que o melhor sistema logístico do mundo. Uma fórmula sem precedentes, que permitiria levar um produto até uma loja, independente de sua localização, em menos de 2 semanas. Era nisso em que ele se focava com tanta devoção. Em outras palavras, seria uma mudança completa no mundo do varejo e da distribuição. Continuamos nossa visita. Numa grande sala mobiliada com imensas pranchetas de desenho, um grupo de estilistas trabalhava cercado por dúzias de revistas internacionais, a maioria delas de moda, mas algumas do tipo Sala de Espera, as quais estávamos começando a chamar de revistas de estilo de vida. Uma das paredes possuía uma fileira de cabides cheios de roupas. Dei uma andada para observar e vi algumas etiquetas com nomes famosos. Meus olhos se encontraram com os de Ortega. Rápida, sincera e claramente, ele me deu uma explicação pela qual não pedi. Obviamente, precisamos nos inspirar por aquilo que as pessoas aceitam e procuram no mercado mundial. Aqui estudamos,
desmontamos e desenhamos as roupas. Depois as preparamos novamente, adaptamos ao nosso estilo, produzimos e lançamos de volta ao mercado. Enquanto ouvia, e o mesmo acontece toda vez que me lembro daquela imagem que ficou gravada na minha memória, pensei no grande Balenciaga, o padrão de referência para os melhores estilistas do mundo. No início de sua carreira, ele fez uma viagem a Paris e, junto com os esboços que ele mesmo fez após cada coleção, ganhando inspiração do que havia acabado de ver, comprou alguns dos modelos das coleções para estudá-los e fazer suas próprias criações baseado nas obras de arte dos melhores estilistas daquele período. Isso foi recontado para mim por seu grande amigo e maior admirador, Hubert de Givenchy, com quem dividiu anos de trabalho e amizade. Ele também me disse que Cristóbal nunca cometeu erros na escolha de itens para a compra. Ele sempre estava certo. Givenchy explicou em uma ocasião, na sua casa em Paris, falando sobre o início da carreira de Balenciaga em um tom quase de reverência. De volta à Espanha em sua oficina em San Sebastián, antes de mudar para suas instalações no Jorge V, em Paris, Cristóbal desmontava seus modelos, hoje chamamos isso de protótipos, e ficava completamente absorto em cada um deles. Foi assim que ele aprendeu como os melhores estilistas da época faziam um corte enviesado, cortavam mangas, ajustavam os ombros corretamente e davam pontos perfeitamente, etc. Este era o lado mais técnico. A isso ele adicionou inovação, talento e criatividade. Aquela foi sua faculdade de design, sua academia particular de belas artes. E àquilo ele acrescentou a sua contemplação ao mar Cantábrico, que contrastava com as montanhas pontiagudas e os sopés dos Pirineus que o artista podia ver da sua cidade natal, Guetaria. Era essa paisagem que preenchia seus olhos com um certo chiaro escuro que ele expressou em seus desenhos, transformando-os em vestidos de linhas e cores extraordinárias. Naquele dia, percebi que esse grupo de estilistas acampados na costa da Galícia, no mesmo mar Cantábrico, estava aprendendo e se inspirando na mesma faculdade, liderada pelo Capitão Ortega. As tendências, cores e sucessos de cada estação chegavam até as pranchetas de Arteixo de todos os cantos da Europa e além. Esta era a eterna obsessão deste homem. Roupas que eram reconstruídas e retrabalhadas baseadas no que os consumidores queriam. E depois, peças de roupas que iriam rapidamente aparecer nos cabides de Madrid, Barcelona e outras cidades espanholas, assim como no Porto, em Paris e na Cidade do México. Após termos ouvido Amâncio falar por algum tempo, perguntei: será que posso tirar uma foto? Ele estava de manga curta, sem nenhuma gravata e parecia um operário, mas não foi por isso que negou. De maneira muito gentil. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.